Gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje. Bem-vindos ao Dizem Por Aí. Hoje o tema é Pare de esconder o seu potencial. A gente vai falar um pouquinho sobre síndrome do impostor e algumas dicas de como a gente pode liberar essa síndrome, né, que a gente aí vem trazendo, essa máscara. Sabe quando a nossa máscara cai, mas pra gente mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, no nosso encontrinho de quinta-feira. Tô adorando fazer as lives aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre alguns insights. Tô adorando também ler vocês. Muita gente está se conectando muito com o conteúdo que a gente está publicando agora. Isso é muito importante para mim. Vocês sabem muito disso. Semana passada a gente falou sobre isso também, sobre o poder dessa conexão, né? Quando a gente bota de verdade a nossa cara aí, e mostra quem nós somos, é muito legal. E você está escutando hoje, serve para você. Se você escutar semana que vem, na próxima semana e sentir a necessidade de escutar de novo ou compartilhar para algum amigo que está precisando escutar isso, ele é um tema bem atemporal. Então, hoje nós vamos falar sobre a transformação da nossa autenticidade e fazer com que essa autenticidade, né, eleve o nosso potencial. E muitas vezes a gente esconde esse potencial. Na escola, a gente aprende muito sobre finanças, né? A gente aprende novas línguas, a gente aprende sobre comunicação, a gente aprende sobre física, matemática, mas ninguém nos ensina a olhar para o nosso interior, né? E até parece uma coisa assim meio bizarra, né? Porque quando a gente começa a identificar que a gente precisa também olhar para o nosso interior, né, para dentro de nós, é uma verdadeira descoberta, né? A gente começa a descobrir esse verdadeiro potencial, né? E é um crescimento pessoal tão grande, né, que ele afeta também nas nossas convivências com os nossos familiares, no nosso profissional também. Eu gosto sempre de compartilhar uma ideia, né, uma história do que passou comigo nessa fase de encontrar esse verdadeiro potencial, né? Que é interessante quando a gente desperta, né, essa consciência e a gente começa a ter esse nosso novo olhar, né, para esse nosso interior. E ninguém ensina a gente a fazer isso, né? Nossa, eu na minha caminhada de reconhecer quem eu realmente era, o que eu queria, olha, já tem uns longos anos, uns 10 até mais, e a gente está sempre aprendendo, né, algo novo. A gente está sempre buscando nos conectar com nós mesmos, né? E eu acho muito legal que quando eu me sinto assim, às vezes desequilibrada ou fora do eixo, eu gosto muito de escutar música. A música sempre me puxa, né, para o meu interior. Gosto também de fazer música. Acho que esse amor pela música foi uma dos escapes, né? De escrever também muito. Então, é muito importante a gente aprender a nos escutar, né? E às vezes a gente vive nessa ânsia de querer resolver algo, ou às vezes algum estresse do dia a dia, de trabalho, e a gente acaba deixando de lado, né, esse conhecimento interno, que ele é tão bonito para a gente poder elevar o nosso potencial, né? E por que que eu botei aqui? A máscara caiu, né? Porque muitas vezes a gente se dá conta aos 30 anos, 35, muita gente aos 40, 50, 60 e diz: epa, peraí, o que estão me ensinando essa vida inteira, né? Não é o que realmente eu sinto que é. Então, realmente, quando a máscara cai, principalmente para nós mesmos, ela pode ser até meio dolorosa, assim, né? Mas eu confesso para vocês que eu já passei por isso, né? Estou ainda passando por isso, e é muito liberador, é muito bonito, porque às vezes parece que
que a gente vai carregando aquela máscara todos os dias, né? E existe um nome, né, para esse tipo de síndrome. A gente chama uma síndrome chamada síndrome do impostor. É muito interessante quando você começa a analisar as características, né, de se auto-sabotar, de não elevar o nosso potencial, de não. Na live passada, a gente falou muito sobre o poder de se olhar, né, na frente do espelho, de se amar, né? E isso é muito importante, a gente olhar para a gente, conhecer o nosso interior, é muito bonito. E essa síndrome do impostor, ela afeta muito nossa evolução, nosso trabalho. Às vezes a gente se olha no espelho, principalmente nós mulheres, né? A gente não gosta do corpo que tá, não se ama, mas olha. Hoje eu tô me sentindo assim péssima, né? Como eu vou botar a cara aqui para animar as pessoas, principalmente a gente, né, que tá acostumada aqui botar a cara para vocês. Às vezes a gente tem, né, essa síndrome de autossabotagem, né? E aí eu quis trazer aqui uma pergunta para vocês pensarem, né, sobre isso. O que você acredita que está te impedindo de não alcançar o que você deseja, né? Será que muitas vezes é um comentário negativo, ou às vezes é o medo de não aparecer, ou às vezes é o medo de fazer um conteúdo legal, né? O medo de botar a cara aqui. Vamos ver o que mais pode ser. Será que é vergonha, né? Às vezes a gente tem, né? Aí um trauminha de criança, algum comentário que nos fizeram de criança, e fica guardado, né? Esse trauma e no trabalho a gente não consegue evoluir isso, porque a gente trava, né? A gente lembra desse trauminha e a gente trava. Então é muito importante quando a gente começa a se olhar, começa a se conhecer e dizer, não, peraí. Esse não sou eu. Eu penso dessa maneira, né? Eu sou diferente. Uma super recomendação para você se chama Essa Dor Não É Minha. Eles explicam nesse livro geneticamente como a gente repete padrões, né, familiares que às vezes não são nossos. E eu nem ia falar sobre esse assunto aqui, mas agora surgiu o porquê. Às vezes a gente se irrita, né, por algo, ou às vezes a gente tem esse medo de não querer fazer algo, esse medo de não concluir tarefas, de começar um projeto e parar, né? Então a gente tem que ver e analisar no nosso interior da onde que vem esse medo. E é muito incrível, porque nesse livro eu vou lendo ele por partes, né? Às vezes, assim, quando eu sinto que eu preciso melhorar em algo, em mim ou com as pessoas que eu estou convivendo, é que eu sinto, não, peraí, acho que eu tô sendo um pouco agressiva com as palavras, ou preciso melhorar no trabalho nisso, talvez eu estou julgando demais. Eu pego esse livro e aí eu abro, leio umas 10 páginas e sempre tem algo ali para dizer para mim, né? E esse final de semana eu peguei esse livro e tinha um exercício que dizia assim: vou ver se eu consigo lembrar desse exercício, para você começar a captar esses trauminhas aí que a gente às vezes traz, né? E não são nossos. Dizia assim: escreva o sentimento que está te incomodando hoje, né? E aí eu escrevi no celular, né? Porque eu não tinha papel e caneta, nem sabia que eu tinha que fazer esse exercício. E eu dizia, né? Eu tô me sentindo incomodada por isso, isso e isso, e escrevi e comecei a escrever, a me soltar, né? E depois que você começa a escrever, você se dá conta que às vezes nem era aquilo mesmo que você estava sentindo, né? Então, nesse exercício, eu primeiro escrevo o meu sentimento, né? Ah, eu me senti incomodada hoje por isso. Por que que você sentiu esse sentimento, né? Porque eu acho que eu falei de uma maneira que não era, ou falaram de uma maneira que não era adequada comigo, né? Me senti injustiçada, eu me senti
excluída, ou sentir que alguém foi grosso comigo, ou no trabalho, né? E aí você escreve. Essa foi a minha experiência. Vamos contar a historinha da Dani hoje, né? E aí, depois, o autor do livro pedia para esse mesmo texto que eu escrevi falar em voz alta. E quando eu comecei a ler, né, esse sentimento que eu havia passado durante o dia, eu comecei a me dar conta que não era meu, né? Que não era meu sentimento. Eu falei, nossa, mas eu nunca fui assim. Talvez, né, a gente esteja repetindo um padrão que não é nosso. Então, a importância de não andar com a nossa máscara todo dia é muito bacana porque a gente começa a se dar conta que aquela máscara não é nossa, né? E ultimamente, que eu tenho me aprofundado mais no assunto, que eu tenho lido muito sobre esses assuntos e me conectado muito, com essa parte, acho que todo mundo aqui no Instagram que me segue, há tempo tem analisado, né, também. E é muito interessante quando a gente lê algo, escuta algo, um livro novo e a gente aplica na nossa vida, né? Realmente a gente começa a se dar conta de talentos ocultos que a gente tinha aí, que a gente começa a explorar, por quê? Porque a gente começa a silenciar, né, uma parte da nossa cabeça de coisas negativas que às vezes afetam o nosso potencial, que às vezes afetam, o nosso rendimento no trabalho, o nosso relacionamento com outras pessoas, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos namorados, né? Com a nossa, eu ia falar pareja aqui em espanhol, com o nosso namorado. E a gente começa a analisar que às vezes, né, a gente fica numa posição de negatividade, né? Inconsciente. E quando a gente começa a analisar que esse verdadeiro potencial ele começa a sair à luz, né? Esse interior bonito, que a nossa essência ela é bonita. Basta a gente se conectar com ela. A gente começa a se dar conta que são traumas que a gente vem carregando. E é muito bonito quando a gente realmente se conecta, né? E eu sempre digo isso, que ninguém nos ensina a fazer isso. Nunca ninguém me ensinou. Um professor lá da escola disse: não, agora hoje a aula vai ser, eu vou ensinar vocês a se conectarem com vocês, né? Em algumas vezes, meditando, né? Eu gosto muito da meditação também. A gente começa a se auto-observar e aí sim a gente começa a conhecer o nosso interior, né? Às vezes tem alguns livros que a gente lê, ou alguma conversa que a gente se conecta com alguma pessoa que fala muito sobre isso, né? Eu tenho ido em bastante constelações, inclusive com o Ângelo, que eu estou fazendo a pós, que tem sido bem transformador para minha vida. Então a gente começa a se dar conta, né? Até mesmo quando a gente começa a escrever sobre algo nesse sentido, que essa síndrome do impostor ela está presente na nossa vida a cada dia, assim, que passa, né? Então, esse pensamento de não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer, eu não consigo terminar esse projeto, né? É esses pensamentos negativos. E a gente começa a observar. O primeiro passo a gente já falou na live 2, eu acho, que é identificar esse padrão, né? Então, quando a gente identifica esse padrão, o interessante, e eu volto a repetir aqui, é a gente anotar, né, esses padrões negativos na nossa vida. E o terceiro, né, eu sempre digo, é trocar, né? O que que eu poderia ser melhor? Eu acho que a live passada a gente falou sobre isso, reforçando um pouquinho sobre esses padrões negativos que a gente precisa mudar, né? Sobre isso, sobre esse pensamento da gente. Talvez quando nós mudamos esse pensamento, né? Talvez se você é uma pessoa que reclama muito, né? Eu tinha inclusive uma amiga que, nossa, o tempo inteiro ela reclamava porque isso, porque aquilo, porque eu fiquei com um cara e porque.
ele me tratou assim, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu trabalho, porque eu não tô fechando o trabalho, porque e começa a se tornar aquela, né, aquela amizade, aquela pessoa, uma nuvem tão negra que nem a própria pessoa ela se enxerga, né? Então, não seja esse tipo de pessoa, não seja esse tipo de pessoa negativa, mas negativa para você mesmo, né? Às vezes acontece com todo mundo, isso é normal, inclusive comigo. Todos os dias a gente às vezes pensa, né, algo e o nosso pensamento ele tem poder, a nossa palavra, né, a palavra ela tem muito poder. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ter esses pensamentos mais positivos, deixa a nossa vida mais tranquila. E é se policiar o tempo inteiro. É muito incrível quando você começa a fazer esse exercício de auto-identificação e se autopoliciar. Então, às vezes, né, eu tô até dirigindo ou fechando um trabalho, ou tive um problema no trabalho e digo, ai, por que que isso sempre acontece comigo? Olha só a negatividade, né? Às vezes a gente, né, fazer uma troquinha da palavra ou do pensamento, já no pensamento, só no pensamento já é válido, né? Vou fazer diferente. Talvez não é a maneira correta, talvez eu não estou falando da maneira correta com a pessoa. Talvez faltou comunicação. Como eu posso ser melhor, né? Olhar as adversidades de uma maneira diferente, né? Então, conhecer essas nossas barreiras. Eu sempre digo que conhecer o nosso lado escuro sempre vai ser o teu melhor aliado. Sempre, 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 sempre. E começar a identificar essas crenças negativas. Será que isso realmente soa com o que eu sou? Ou será que de tanto escutar, talvez, o meu pai reclamar, de tanto escutar o meu chefe reclamar, ou as pessoas que estão ao meu redor, eu não estou atraindo isso para minha vida também, né? Então, comece a se auto-observar, né? Anote 3 crenças que limitam a sua cabeça. O síndrome do impostor, ele é bem interessante, porque nem eu conhecia, nem sabia, né, que se chamava desse jeito. E quando eu comecei a estudar mais, assim, sobre como fazer esse despertar, né, encontrar o nosso propósito, primeiro em mim, eu comecei a analisar, né, autoexigência demais, eu me autoexigia demais, eu fazia sempre muitas atividades, talvez para mostrar o que eu não era, né? Para mostrar uma máscara que não era a Dani. Vocês me conhecem, eu já falei aqui sobre isso. É, não confiar no meu potencial, na minha experiência, no meu trabalho. Então, às vezes a gente se auto-sabota, né? E esse auto-sabotar, ele é tão triste. Ele é muito triste, assim. Quando a gente se olha no espelho e a gente se diminui. É muito triste quando a gente começa a observar essa ação, né? E às vezes, apenas com um pensamento, né? Dia a dia a gente já vai mudando isso. Não, mas eu tô pensando errado. Eu sempre falo isso para minha mãe também. Quando ela começa a falar alguma coisa, eu falo, ih, para aí. Não é assim. Vamos pensar positivo. Vamos mudar as palavras aí, porque as palavras elas realmente têm poder. Então, começar a olhar para essas ações de uma maneira positiva muda o nosso dia. Muda totalmente o nosso dia. E é muito legal quando a gente começa a valorizar as nossas ações, a valorizar a nossa jornada. A gente tem que ser muito agradecido pelos nossos dias, pelo nosso trabalho. Eu tinha um defeito muito grande, né? Que era sempre pensar nas coisas que me faltavam, né? Então, antigamente, eu sempre pensava nas coisas, né? Pedia, né, para o universo, enfim, para Deus.
Falava, nossa, como eu preciso daquele trabalho para pagar tal conta, né? Ou como eu preciso daquilo para concluir o meu objetivo do mês, do ano. E às vezes a gente esquece de agradecer, né? Então, eu comecei a mudar um pouco esse pensamento com pequenos posts, né? Esses amarelinhos que a gente compra no, na papelaria, eu comecei a botar assim no banheiro, né? Eu sou amada, eu tenho um potencial incrível, eu consigo, eu posso, eu tenho saúde. E aí, cada vez que eu ia, por exemplo, no banheiro ou em cima do computador, eu botava, né? Eu sou organizada, porque me custava muito trabalho, né? Por exemplo, ser organizada. E eu acredito que a maioria das pessoas aqui também é difícil a gente se organizar, né? Então, cada vez que eu olhava, eu me autoafirmava que era possível, né? Ser organizada, me amar mais. Então, quando a gente olha para essas frases positivas no nosso dia a dia, a gente começa a ter um olhar de amor para nós mesmos internamente. E é tão bonito e é tão. Isso tem um grande significado porque nenhuma professora nos ensina a fazer isso. E hoje eu quis trazer esse tema, né, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre isso internamente, porque a gente sempre costuma olhar a ponta do iceberg, né? E na mentoria que eu estou por lançar, a gente comenta muito sobre isso, que às vezes as pessoas elas esperam, né, as coisas explodirem para ir procurar um psicólogo, para ir procurar ajuda, né? Muitas vezes as pessoas elas nem procuram ajuda, né? Ou procuram tomar um remédio para ansiedade, não conseguem dormir, tem crises de pânico. Eu já passei por isso que eu falo com muita prioridade, porque eu já passei também por uma fase bem complicada, porque eu fugia, né? Eu fugia dessa paz interior, dessa busca interior. E se você está passando por isso, não espere passar, né? Não espere a bomba explodir, né? Não espere ter uma dor crônica, um problema no ouvido, um zumbido no ouvido que você não consegue nem dormir por causa do zumbido do ouvido. O corpo ele fala muito. E quando a gente começa a ter dores, né? Eu tinha muitas dores. A gente começa a analisar que é o nosso corpo falando, que é o nosso interior querendo comunicar algo. Então, quando a gente de verdade se permite, e é tão bonito, a se conectar, a encontrar o nosso propósito, o nosso interior. E quando eu falo da palavra propósito, é no que eu posso ser melhor hoje, né? Para mim, essa é a grande chave. É o que eu posso ser melhor hoje, né? Será que eu estou reclamando demais? Será que eu estou falando, ãh, mal das pessoas, julgando as pessoas? Todo mundo é ser humano, todo mundo erra, né? E as coisas acontecem no dia a dia para a gente melhorar, para a gente ser melhor. Então, eu quis trazer realmente o título de hoje, A Máscara Caiu, porque quando a máscara cai, a gente se dá conta que, não, que nós não somos perfeitos. E às vezes, né, a gente começa a botar nesse plano de nada dá certo para mim, as coisas não dão certo para mim, por que as coisas não dão certo para mim? Mas será que eu estou me tratando da maneira correta? Será que eu estou sendo uma pessoa correta, né, no trabalho? Será que eu estou sendo uma pessoa justa no trabalho, né? É muito fácil a gente chegar e dizer não, porque eu sou super correto. Mas às vezes a gente não se permite escutar as pessoas. Então, às vezes, começa a fazer esse exercício, ele é muito transformador. Eu tenho aplicado muito.
Às vezes, a gente escutar, apenas escutar, a gente aprende muito mais do que falar. Muito mais, de querer dizer, né? E por que que existem os conflitos hoje em dia? Porque muitas pessoas querem falar o seu ponto de vista e ninguém quer parar para escutar o outro. Ninguém, ninguém. E aí acontece agora, né, no lado profissional, trazendo o lado aqui profissional, por que que eu não vendo mais? Por que que eu não tenho tanto cliente? Por que que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque nós não estamos nos permitindo nem escutar nosso interno, muito menos o que o nosso cliente quer. E eu falo muito isso, na mentoria, no M5x5 que a gente vai lançar agora, o poder, né, que esse teu cliente tem quando a gente começa a olhar para ele, escutar ele. É incrível quando a gente começa a escutar as pessoas de verdade, mas não é escutar entrou aqui, saiu aqui. É escutar verdadeiramente o problema das pessoas. Às vezes as pessoas elas só querem vender, 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 vender. E tu sente quando a pessoa ela quer vender, quer te vender por algo. Às vezes a gente se sente até meio enganado, né? Quando as coisas são forçadas. Então, quando a gente começa a se conectar com o cliente, eu falo de novo isso, só olhar realmente para o problema que a pessoa está passando e tentar ajudar a pessoa, não somente querer vender forçosamente, as coisas começam a funcionar. E começam a funcionar de uma maneira bem natural, né? Então, eu sempre digo isso. Existem algumas técnicas que a gente faz na mentoria para encontrar, né? Para descobrir o que o cliente ele quer, né? Escutar ele, a gente desenvolve algumas técnicas e é bem incrível, porque você começa a se dar conta que às vezes o que a gente quer não é o que o nosso cliente quer, não é o que o nosso cliente está precisando hoje. Então, talvez, né, a gente fica lá como empresário pensando, né? Mas será que se eu fizer uma promoção assim eu vou vender mais? Será que se eu botar esse produto eu vou vender mais? Ou será que eu não estou analisando o mercado ou não estou querendo conhecer o meu cliente? É interessante, né? E quando a gente começa a observar o que o nosso cliente precisa e não o que a gente quer, a gente começa a se conectar automaticamente com esse cliente. E aí sim as vendas vêm. Eu digo de exemplo, isso porque quando eu comecei a fazer, analisar muito esse mercado já tem anos, mais ou menos uns 2 anos, né, no âmbito empresarial, com o digital, enfim, desde que eu criava muito conteúdo para o YouTube, eu já falei aqui sobre isso, né, sobre a minha carreira. Eu comecei a analisar muito isso, que os empresários, eles se botavam naquela postura de eu quero vender isso, porque eu quero que o cliente compre nesse preço. Mas a gente começa a observar que às vezes é um pouquinho de ajuste, o cliente também cede, né? É escutando também às vezes o cliente que as coisas funcionam. Então, se você tem uma empresa, um negócio, ou isso também no ambiente de trabalho, né? Ou até em relacionamentos também, isso é muito incrível quando a gente começa a escutar as outras pessoas e se botar num parâmetro, né? De escutar para aprender, né? Estou aberto a aprender, né? Isso se chama sabedoria, né? Não somente dizer eu quero porque eu quero. Eu quero vender e porque eu quero vender. Não vai vender, gente. Não vai. Não vai. E eu tenho aprendido e tenho visto.
nos últimos dias, né, nas últimas semanas, que eu tenho feito muita imersão sobre isso nas constelações, que a vida, o dinheiro, eles se voltam de costas e as coisas não funcionam, não fluem. Então, quando a gente começa a aprender a respeitar, né, o nosso interior, o que nós somos, as pessoas ao nosso redor, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, as coisas começam a funcionar, né? E quando eu digo assim no âmbito empresarial, quando a gente começa a escutar esse nosso cliente de verdade, as coisas também começam a fluir, né? Então, às vezes a gente reclama, né, de uma oportunidade que às vezes não fecha, né, um trabalho ou algo, mas será que eu estou botando essa energia de querer ter ganância em cima do meu cliente sem de verdade ajudar com propósito essa pessoa? Né? Então, quando a gente tem esse posicionamento de energia, né, falando aqui, a vida ela não vem, o dinheiro ele não vem. E é muito incrível. Então, quando você for fazer um negócio, fechar um negócio com algum cliente, sempre seja justo, né? A gente aprendi agora também muito sobre essa lei do dar e o receber e que tem que ser muito equilibrado. E eu sempre digo isso também, se você não está satisfeito com o produto, né? Você também tem o direito de dar e receber. É algo que tem que ser equilibrado. E a gente vê muito isso nos negócios. Quando o cliente ele sente que ele está sendo enganado, ele não vai pagar pelo valor. E quando ele sente que o valor é abaixo, ele vai energeticamente, ele vai falar, ele vai sentir que ele vai ficar te devendo. Então, o valor também não vai fechar. Então é isso, gente. Para finalizar essa live, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Estamos por lançar a nossa mentoria que se chama M5x5, o Enigma do 1%. É uma mentoria bem bacana que a gente trabalha o nosso verdadeiro potencial, aliado ao seu branding da sua empresa, como a gente pode ser, como a gente pode ajudar as pessoas através do que nós vendemos na nossa empresa, tendo a nossa organização, e é muito incrível. E lá, daqui uns dias eu vou postar para vocês, a gente vai postar o site que está ficando pronto também. Lá a gente fala um pouco sobre organização pessoal, organização da empresa, a importância de um planejamento adequado, a importância de nós entendermos esse verdadeiro propósito e entender quem realmente somos para poder ajudar as pessoas de verdade, né? E é muito importante isso. Tá tudo muito aliado, tá? E é isso. Eu queria finalizar essa live dizendo que você é muito importante, né? Que você é especial, que se você está vendo essa live por algo, né? Para você aprender algo, espero que sim, porque eu também sempre aprendo todos os dias. De vocês aqui, eu tenho recebido alguns comentários e eu digo, nossa senhora, isso aqui foi que nem um tapa na minha cara, né? E eu adoro os comentários de vocês, adoro mesmo. Que legal que vocês também estão se conectando com esse conteúdo, estou muito feliz. E é isso, gente. Frase do dia é: pare de esconder o seu verdadeiro potencial. Se você tem que deixar a máscara cair, que caia. Mostre quem realmente você é, e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais livre e as coisas vão começar a fluir bem naturalmente, né? A gente começa a ter mais prioridade quando a gente fala de verdade e quando a gente fala desde o coração. As coisas fluem mais, tá? Um beijo para vocês. Te espero na quinta-feira que vem na nossa live, na última live do mês, tá? Última semana. E depois em dezembro a gente já vai começar com outros assuntos aí bem bacanas. Um beijo para vocês.